Existe uma coisa que influencia sua vida e seus resultados muito mais do que você imagina e que geralmente passa despercebido, tá? A gente tende a focar muito em motivação, força de vontade, disciplina, mas existe uma coisa que a gente geralmente não tá olhando, que é o ambiente que a gente frequenta e as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Por quê? E é isso que eu vou explicar para você aqui nesse vídeo, porque mesmo que a gente não perceba, a gente está o tempo todo se tornando mais parecida com aquelas pessoas com quem a gente convive, tá? Meu nome é Adriana Leles, eu sou psicóloga clínica, trabalho com terapia cognitivo-comportamental e análise do comportamento. E aqui nesse canal, meu objetivo é te ajudar a mudar a sua vida, mudar a sua realidade, para que você consiga ter mais saúde emocional, tá? Então vamos lá. Sem mais enrolação, tá? Vamos direto para o tema desse vídeo. Eu queria trazer essa conversa aqui para vocês de um lugar de muita observação mesmo, né? Porque a gente tende a achar que tudo é sobre escolhas, que a gente tem livre-arbítrio, que a gente pode escolher exatamente a nossa realidade. E eu não tô aqui nesse vídeo para dizer que isso não aconteça, mas para te lembrar que o ambiente que você frequenta, as pessoas com quem você convive diariamente, elas vão sim determinar boa parte de quem você se torna, de quais são os seus valores, de quais são os seus princípios e de como será a sua vida, como é que será a sua realidade, porque trazendo um pouco do conhecimento da psicologia aqui, né, de tudo que eu venho estudando, a gente basicamente tem 3 caminhos de aprendizagem, tá? E aí, se você olhar para qualquer criança, você vai perceber que realmente funciona assim. Então, a gente aprende por imitação, tá? Então, a gente olha aquilo que está acontecendo ao nosso redor e a gente imita. A gente aprende por modelagem, tá? Que é as consequências do ambiente sobre o meu comportamento. Vocês vão entender isso com mais clareza ao longo do vídeo, tá? Essas consequências vão determinando e moldando ali o meu comportamento. E por modelação também, ou regras, né? Que é quando uma pessoa nos instrui e fala, olha, faça assim que você vai conseguir ter tal resultado. Aí você vai lá e você copia, você imita, você segue aquela regra, tá? Então a gente vai aprendendo todas as coisas da nossa vida a partir desses princípios, né? E com uma mistura de todos eles, aliás, também, né? E aí, quando a gente fala da modelagem, né? Aqui que a gente entra muito com a importância da gente pensar e olhar para o ambiente que a gente frequenta. Por quê? É nesse processo que, se eu tô num ambiente em que é natural beber todos os fins de semana ou todos os dias, ir para balada, virar à noite, aquilo vai se tornando natural para mim. Então, automaticamente, eu vou pertencendo àquele grupo e me tornando mais parecida com ele. Porque se eu tô nesse ambiente em que isso é comum, e aí vocês podem até tentar pensar em situações parecidas. E aí, por exemplo, quando você decide começar uma dieta, né? E aí você tá no encontro, você tem um encontro com amigos e os seus amigos não estão fazendo dieta, eles estão seguindo a vida ali, pizza, hambúrguer, lanche, batata frita. E aí você vai no encontro e você fala, não vou comer porque eu tô de dieta, né? Quero cuidar aqui um pouco da minha saúde, meus índices glicêmicos ali não deram um pouco alterados. O que acontece nesse contexto? Qual que é a consequência que aquele ambiente fornece para o seu comportamento? Provavelmente, para de frescura, mas é só um pedaço, mas que exagero, agora a doida que leva a marmita para todos os lugares, né? O seu comportamento, ele começa a ser punido, né? E quando isso acontece com frequência, a probabilidade é que aquele comportamento diminua. Então, se você permanece naquele ambiente, convivendo com aquelas pessoas, a probabilidade de você permanecer na sua dieta é muito pequena. Por quê? Porque é natural do ser humano querer pertencer, querer ser aceito, querer fazer parte do grupo. Se você está num grupo onde aquele seu comportamento ele é punido frequentemente, ou você tem 2 opções, ou você vai
se afastar daquele grupo, ou você vai voltar a ficar tão parecida com aquele grupo para você voltar a ser aceita, né? E isso vai acontecendo mesmo que você não perceba, tá? Nem sempre é consciente. Então, se você tem um grupo de amigos que tá sempre bebendo, que fala besteira, que faz aquelas piadas racistas, você vai se tornando parecida com aquelas pessoas, ainda que você não esteja percebendo, porque o seu comportamento ele tá sendo selecionado pelas consequências ali daquele ambiente. Então, a gente precisa entender que não é só sobre força de vontade, não é só sobre trabalhar muito, não é só sobre você ter disciplina, foco, concentração. Também é sobre as pessoas com quem você convive, o ambiente em que você está inserido, que vai fazer com que você se aproxime ou se afaste da vida que você quer, dos valores que você almeja, daquilo que você às vezes sonha, mas não consegue realizar. E aí você fica se perguntando, nossa, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, por que que eu não consigo? Às vezes a resposta está no seu ambiente, às vezes se você conseguir mudar o seu ambiente, você consegue dar um upgrade, assim, realmente incrível na sua vida. Tá? E eu não tô aqui dizendo que é simples, né, que é fácil, porque a gente gosta de pensar que a gente toma todas as decisões de forma consciente, mas a maior parte do nosso comportamento, ela é selecionada pelo ambiente, pelo nosso contexto. A gente não toma decisões o tempo todo, mas aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente acredita está junto com as consequências do ambiente o tempo todo, moldando aquilo que a gente faz, né? Moldando as nossas decisões. Eu gravei um outro vídeo que eu falo um pouquinho sobre como essas narrativas internas que a gente cria afetam o nosso comportamento. Depois eu deixo o link aqui para você ver também quando você terminar esse vídeo. Mas junto com essas narrativas, o poder desse ambiente, desse contexto, ele é essencial e determinante para moldar realmente qual caminho, qual direção nós vamos seguir com a nossa vida, né? Sabe aquela frase, né? Aquele provérbio que diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Ou aquela outra frase que a gente ouve bastante: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Por muito tempo, né, eu critiquei mesmo essas frases ali, né, na juventude. Falei, não, que isso, né, a gente tem personalidade, a gente pode fazer as nossas próprias escolhas, não é bem assim, a gente pode estar ali num meio onde as pessoas estão bebendo demais e eu optar por não beber, né, e de novo, né? Não que isso não seja possível, mas a probabilidade é muito menor, né? A maior probabilidade é que eu queira pertencer, que eu queira fazer parte daquele grupo e que eu vá progressivamente e sucessivamente me tornando mais parecida com aquele grupo, porque é assim que as coisas funcionam. A gente quer pertencer, né? E isso vale também quando a gente fala em trabalho. Quando eu entrei na faculdade, eu estudava numa escola particular aqui de São Paulo, né? E eu era bolsista, vindo de um bairro super periférico ali da cidade, né? Então, eu já trazia comigo uma série de crenças, né? Que eu fui aprendendo no ambiente e no contexto em que eu cresci, né? Sobre como o mundo funciona, sobre como as pessoas são, enfim, né? E eu, ali no final do primeiro ano da faculdade, eu fui fazer uma entrevista para um estágio, né? E na área de psicologia, a maioria dos estágios são em RH, né? Recrutamento e seleção. E aí eu lembro que eu comprei uma roupa, porque eu nem tinha uma roupa adequada social, assim, né, pra ir na empresa. E eu lembro que no dia da entrevista, eu cheguei na empresa, era um prédio lindíssimo, assim, né, daqueles, pensa, no centro de São Paulo, nem lembro qual que era a empresa, tá? Mas era um prédio lindíssimo. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu sentia no meu corpo, assim, parecia que cada célula do meu corpo me dizia assim, vai embora. Esse lugar não é pra você não tem que estar aqui, sabe? Por quê? Porque não era o meu contexto. Eu não sentia que eu deveria estar ali, porque todo o meu contexto, o meu ambiente onde eu cresci, foi me criando aquela história
de quais eram os lugares que eu poderia pertencer, quais eram os lugares que eu poderia estar ou não. Percebe que ninguém nunca me disse, você não pode estar nesse lugar. Isso aqui não é para você. Ninguém nunca me disse isso. Mas o ambiente, os comportamentos, as consequências e aquele contexto onde eu cresci, eu interpretei e criei assim, tá? E isso aqui tem a ver também com aquela história das narrativas que eu falei. E aí percebe que se eu não mudo o meu contexto, se eu continuo sempre ali estudando no meu bairro onde eu estava, eu não mudo a minha realidade, porque a minha realidade é aquela. Então, quando eu mudo o meu contexto, eu consigo estar em outros lugares que vão me fornecer consequências diferentes. E assim, eu vi outro tipo de vida, eu vi outras pessoas que tinham outra rotina, outros tipos de trabalho diferentes daqueles com qual eu conhecia. E assim, eu comecei a mudar a minha realidade, tá? Posteriormente, eu era servidora pública, né? E aí tava ali naquele contexto, né? Na minha família, todas as pessoas eram assalariadas, trabalhavam em empresa, né? Até quando eu decidi pedir exoneração para empreender e trabalhar, então, como autônoma, né, profissional liberal, veio de novo aquele peso daquelas crenças do meu ambiente, de tudo que eu aprendi de será que isso vai dar certo? Será que você consegue? Será que você não vai passar fome? Você vai conseguir ter o seu salário, né? Por quê? Porque era uma realidade muito diferente daquela em que eu estava habituada, né? Daquilo que eu cresci. Então, qual foi o meu caminho? Eu me coloquei em grupos, busquei aqui na minha cidade grupos de mulheres empreendedoras, grupos de mulheres que trabalhavam por conta própria, e eu comecei a frequentar esses encontros e conviver com aquelas pessoas. Por quê? Porque, de novo, quando a gente muda o nosso contexto, mudam as consequências daquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta, aquilo que as pessoas falam pra gente, e tudo isso vai mudando a minha realidade, vai mudando os meus resultados, vai mudando aquilo que eu acredito. E se eu mudo aquilo que eu acredito, eu mudo como eu me comporto também. Se eu acredito que eu não sou capaz, que isso nunca vai dar certo, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um emprego de novo, né? Eu não vou nem sequer pedir exoneração, porque eu tô aqui confortável no meu trabalho, que paga pouco, paga uma miséria, mas pelo menos é estável, né? É garantido. Então, percebe, a gente não pode achar que tudo é sobre motivação, sobre disciplina. Às vezes, a gente precisa mudar a nossa realidade, a gente precisa mudar o nosso ambiente, a gente precisa mudar as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui, a gente entra em um grande desafio, porque não é fácil. Não é fácil porque você vai precisar, muitas vezes, se afastar de pessoas que você ama, de pessoas que você gosta. Quando você começa a mudar, as pessoas elas vão estranhar e elas vão tentar te trazer de volta para aquele lugar, que é um lugar conhecido. E não é por maldade, é porque você está se tornando uma pessoa diferente, que não, você destoa daquele lugar, daquelas pessoas com que você frequenta. E isso gera incômodo. Então, nem sempre é por maldade, mas as pessoas tentam te trazer de volta. E aí a gente entra naquele momento que a gente precisa sustentar a nossa inclinação a querer agradar as pessoas. A gente precisa sustentar a nossa necessidade de pertencer, porque temporariamente você vai ter a sensação de que você tá sozinha, porque ao mesmo tempo que você tá se afastando de um grupo que já não faz mais sentido para você, você ainda não conseguiu se inserir nesse outro grupo aqui. Então você tem aquele período de limbo que você se sente muito sozinha. E aqui é que mora muito o risco de você querer voltar. Você quer voltar para cá porque aqui você já conhece, né? Aqui é um ambiente conhecido, você tem pessoas, as pessoas estão tentando te trazer de volta, né? Então, vou trazer de novo o exemplo dos hábitos, tá? Que é o mais fácil para a gente entender. Então, você tá saindo de um grupo de pessoas que bebe, que vira à noite na balada todo fim de semana e que come, e você tá querendo se tornar uma pessoa que estuda, que tá focada no seu desenvolvimento pessoal, que tá cuidando da alimentação, fazendo atividade física. Só que
você ainda não criou esse grupo, né? Você se sente sozinho e as pessoas estão aqui tentando te chamar, te trazer de volta, ao mesmo tempo você não criou novos vínculos, um novo grupo, e aí você se sente sozinho. E aqui é o momento que você precisa se perguntar se você quer realmente continuar sendo quem você sempre foi, ou se você quer escolher, decidir, se priorizar, guiar as suas ações pelos seus valores, pelo aquilo que você deseja, por aquilo que você está buscando, ainda que nesse momento aqui você pareça estar se sentindo sozinha. E aqui nesse momento é essencial que você busque pessoas, que você busque referências e que você busque apoio de quem já está lá. Porque se você for buscar apoio, às vezes, entre os seus amigos, mesmo seus familiares mais próximos, você pode se frustrar, porque para eles é um lugar estranho, é um lugar conhecido e eles não vão te apoiar, eles não vão te incentivar e aí você vai se frustrar. Isso é muito comum, tá? Eu ouço isso de muitas pacientes que querem começar a trabalhar com a internet ou com essas profissões mais modernas de social media, enfim, né? Que decidem realmente trabalhar com a internet. E elas chegam frustradíssimas porque não receberam apoio, às vezes, do marido, né? Dos pais, dos amigos mais próximos. Por quê? Porque não faz parte da realidade deles, talvez eles não conseguem visualizar ainda nesse período. Então, nesse momento, você precisa buscar o suporte de quem já vive como você quer viver, tá? E aí, nesse sentido é que eu falo para vocês, é essencial a gente se perguntar quem são as pessoas com quem eu tô convivendo, quais são os ambientes que eu frequento, aquelas pessoas, elas são parecidas, né, com aquilo que eu quero viver? Porque se a resposta for não, talvez você deva se perguntar o que te mantém nesses lugares. Será que você tá com medo, né? É um medo de desagradar, é um medo de se opor, é um medo, de repente, de se sentir sozinha, porque às vezes a gente acha que não vai conseguir chegar do outro lado, mas muitas vezes é isso que falta para você conseguir mudar a sua realidade. Às vezes, se você está se sentindo travada na sua vida, às vezes você fala, mas eu estudo, eu faço, as coisas não acontecem, talvez você precise mudar o ambiente que você frequenta, né, as pessoas com quem você convive. Então, olha ao redor com honestidade e se pergunta, né, esse caminho tá te levando para o caminho que você quer? Porque se a resposta for não, você já tem aqui nesse vídeo pelo menos alguns pontos de reflexão para você pensar sobre como conseguir mudar a sua vida, mudar a sua realidade, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu peço que vocês assistam esse outro sobre as narrativas também, porque elas também têm um impacto essencial daquilo de, às vezes eu já sei o que eu tenho que fazer, por que será que eu não faço? Né? E aí você pode encontrar a resposta nas narrativas que a sua mente conta para você. Então, espero que seja útil para você. Te vejo no próximo vídeo.